paz do Senhor. Glória a Deus. Eu acho que tá alto demais. O meu ganho lá. Pode ter um pouco, pode ter um retorno, como pode ter. Dá uma olhadinha. Aí pode você dar um auxiliar, você dá uma reduzida, tá? Senão eu faço o seguinte, ó. Eu só. Glória a Deus. Aleluia. Muito boa noite. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Que bênção que você está aí. Glória a Deus. Glória a Deus. É sempre bom nós nos reunirmos aqui no Tadel. Deixa eu perceber o som aqui. Tá bom. Tá bom, Adriano. Assim tá bom. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá tranquilo? O som tá suficiente? Obrigado, Adriano. Glória a Deus, glória a Deus. É uma bênção. Nosso Tadel, ele é o nosso lugar onde nós treinamos o exército que tem atuado em prol da salvação de vidas aqui na cidade de Indaiatuba. Então eu sempre fico muito animado de poder ministrar o Tadel, bem como a escola ministerial que nós temos intercalados a cada semana, porque é a maneira como nós temos de poder equipar, treinar, capacitar os irmãos para desempenhar o serviço do Senhor, o propósito que Deus nos chamou a viver em Cristo. Então, eu fico muito feliz a olhar para frente e perceber que você está aí. Obrigado, Tânia. Acharam lá o. Acharam comida. Ah, tava com fome. Foi por isso. Ai, obrigado, Marcos. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, meus amados irmãos. Deixa eu só passar um pequeno aviso para você. Na verdade, um lembrete para que você não esqueça e para que você possa nos ajudar a lembrar os amados irmãos da sua célula. O que acontece? Nós somos uma igreja muito generosa, graças a Deus. Temos crescido na capacidade de ser generosos e Deus tem nos capacitado de modo a abençoar vidas, e nós temos feito isso através do Quilo do Amor. Todos vocês já sabem do Quilo do Amor, já estamos carecas de saber a respeito desse assunto. Só que acontece uma pequena falha aí, que não tem a ver com a nossa incapacidade de levantar esses mantimentos, mas nós temos falhado um pouquinho em entregar esses mantimentos a tempo, para que nós possamos fazer as cestas de amor a partir dos quilos de amor que você traz. O que acontece? Para tornar mais claro a minha explicação. Por exemplo, nesse próximo domingo agora, nós teremos a ceia, e como já colocamos isso já como uma tradição em nosso meio, nós também é o dia que nós trazemos o quilo do amor. Só que tem acontecido que algumas células têm esquecido, e isso tem gerado um transtorno, porque atrapalha na hora de fazer essas cestas de amor e entregar para os irmãos que já estão cadastrados. Então, eu quero aproveitar esses primeiros minutos do Tadel para lembrá-lo de não esquecer, para que você possa trazer, tá bom? Por gentileza, que você possa trazer da sua célula, os mantimentos do Quilo do Amor, tá bom, querido? Se você congrega numa célula, você é membro da célula, o líder não está aqui nessa noite, por gentileza, estenda essa informação à célula amanhã, quarta-feira. Lembre os amados irmãos da sua célula que domingo, para trazer o Quilo do Amor, para que os nossos amados irmãos que fazem esse trabalho de separação e de organização para preparar a cesta de amor, possam fazer a tempo de entregar o mais rápido possível esses mantimentos, esses alimentos para os irmãos que precisam, tá bom? Esses amados irmãos agradecem, nós como igreja que organiza esse processo agradecemos também, e todos nós ficaremos felizes com essa agilidade nesse ato de receber esses mantimentos e poder distribuí-los. Glória a Deus. Tenho certeza que vai ser muito melhor do que tem sido, porque eu percebo que alguns amados irmãos não é que não levantar os mantimentos, mas por algum lapso acaba esquecendo no domingo. Então, se você puder ajudar o seu líder de célula a lembrar, você que é membro de uma célula, dá um toquezinho, manda uma mensagenzinha de zap para ele,
só para que ele possa, ao vir para o culto, já trazer. Isso nos ajuda bastante, porque ao longo da semana, principalmente nos primeiros dias após domingo, segunda, terça, nós já fazemos esse trabalho e já conseguimos liberar esses mantimentos, esses alimentos para os irmãos, para as famílias que precisam desse alimento em nosso meio. Glória a Deus, amados. Vamos que vamos então, para que a gente possa se situar. Nós, há 2 semanas atrás, nós tivemos o nosso Tadel e nós ministramos e finalizamos o tema de como ministrar uma boa... Alguém lembra ainda o que nós ministramos? Uma boa oferta. Então nós trabalhamos bastante esse tema de como que nós podemos fazer uma boa ministração de oferta. E agora nós vamos avançar um pouquinho então para um próximo tema, que é o tema do testemunho. Deixa eu até me localizar aqui. Eu sei que alguns de vocês acompanham a nossa ministração do TLC através do material, do livro. Então, se você tem um livro, nós estamos aqui na página 80. Vamos que vamos então. Veja só, nós temos já explicado dado algumas dicas, explicado algumas coisas importantes em relação à ministração de um testemunho. Eu acredito que esse tema vai nos ajudar a melhorar. Qual que é o objetivo do testemunho? Qual que é o objetivo do testemunho? Testemunho não é para alegrar apenas aquele que fala, mas na verdade é para ser um instrumento de Deus, para que Deus possa quebrantar, agir e mover através desse testemunho, salvando vidas, libertando vidas, curando pessoas, ou seja, operando assim como operou naquela pessoa que foi alvo daquele testemunho, operando naqueles que estão ouvindo aquele testemunho. Então, na verdade, o testemunho ele é uma bomba nas mãos de Deus, porque o testemunho entra aonde outras metodologias da palavra não entram, aonde outros tipos de ministração da palavra de Deus não entram. Por exemplo, que tipo de ministração nós estamos tendo agora, nesse exato momento? Quando você vem para o Tadel, ou quando você participa da escola ministerial, qual é o tipo de ministração da palavra que você está recebendo? Nós podemos assim categorizar, apenas para efeito didático, para ficar mais fácil também, que nós temos 3 maneiras de ministrar a palavra de Deus. Nós podemos ministrar a palavra de Deus de forma a pregação, que é aquela do domingo à noite, né? Nós temos, comumente nós falamos a pregação da palavra. Você gostou da pregação? Hoje a pregação foi boa. Então existe um modo de ministração da palavra de Deus que se chama pregação. Ela tem algumas características específicas. Existe um outro modo da palavra de Deus, que nós ministramos a palavra de Deus, que é esse do Tadel ou da escola ministerial, que nós chamamos de ensino, e também tem as suas características específicas. E existe uma terceira via, um terceiro modo de ministrarmos a palavra de Deus, que é justamente esse que nós vamos agora refletir e vamos agora aprender um pouco, que é o testemunho. Pastor, o que o testemunho tem de tão diferente do ensino e da pregação? Bom, veja bem, você se submete a uma pregação. Você se submete a uma pregação. Cada vez que você vem no culto de celebração, nosso culto da família, no domingo à noite, você está se submetendo à ministração da palavra de Deus no modo de operação pregação. Você é edificado, você é confrontado, você tem a sua vida transformada através da pregação. A pregação ela tem uma característica, ela tem um foco preciso. A pregação ela tem um objetivo. Normalmente uma pregação ela tem um tema principal e ela tem um desenvolvimento que é feito ao longo da pregação. Isso você também já sabe, mas não custa você lembrar disso, até porque Deus tem te chamado a pregar a palavra de Deus também, assim como eu. Então haverá momentos na sua vida que você vai pregar a palavra de Deus. Por que não até mesmo no culto de celebração, né? Alguns amados supervisores já têm tido essa oportunidade. Vai chegar a sua vez, em nome de Jesus. Então, para que você possa saber já, pelo menos assim, pastor, como que é a estrutura de uma pregação? Bom, vamos lá. Como é que o pastor Wesley estrutura uma pregação? Funciona assim. Você tem um tema. Esse tema ele pode vir de 2 propostas. Ele pode ser literalmente um tema que você
entendeu da parte de Deus de ministrar sobre a igreja, ou sobre o público que você vai ministrar, pode não ser a igreja toda, pode ser um pequeno grupo, ou esse tema pode vir através de uma interpretação de uma porção da palavra de Deus, de uma passagem bíblica. Não entendi, pastor, deixa eu explicar para você. Por exemplo, você pode pegar o Salmo 23, exemplo, né? Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes passos, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome, e ainda que eu passe pela sombra da morte, não temerei mal algum, por tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e assim vai. Unge na minha cabeça com óleo e vai embora. Beleza. Veja bem, o Salmo 23, se você for analisar, ele tem muitos temas. Se eu pego o Salmo 23 como uma proposta de pregação, eu estou pegando então um texto bíblico e a partir dele estou extraindo temas que ao final vão me dar um grande tema. Ou então um tema que eu resolvi trabalhar a partir de um versículo, 2 ou 3 ou 4, de Salmo 23. Então o meu caminho foi Bíblia, surgiu um tema. Existe uma outra proposta, que não é Bíblia, surge um tema, mas é um tema procurado na Bíblia. Aí a proposta é diferente. Eu não fico restrito ao Salmo 23, mas eu quero falar sobre testemunho, certo? Uma pregação falando sobre testemunho. Então, o tema que eu tenho é testemunho. Para isso eu vou fazer o quê? Eu vou cavocar nas Escrituras Sagradas a respeito de testemunho. Como que os homens e mulheres de Deus do passado, na Bíblia, testemunharam de forma eficaz a respeito de Jesus. Posso fazer uma pregação, por exemplo, a partir de um texto como o de Filipe junto ao eunuco etíope, como que ele testemunhou de Jesus. Posso fazer uma pregação a partir de Pedro em Pentecostes, como que ele em meia hora de narrativa, ou até menos, conseguiu através do seu testemunho pessoal, falar de Jesus e 3.000 pessoas se entregaram a Cristo e desceram as águas do batismo. Posso pegar esse exemplo. Posso pegar um exemplo do apóstolo Paulo, diante do rei Agripa, e quando o rei Agripa falou para ele assim, pare senão me converto. Foi um testemunho de Paulo, que foi tão poderoso que o rei falou assim, olha, um pouco mais você me persuade a salvação e eu vou virar crente. Eu não quero, não posso, não estou afim. Então, o coraçãozinho está quebrantado. É um testemunho, ou seja, eu posso pegar várias passagens bíblicas para compor a pregação sobre um tema principal. Isso vale para tudo. Quando existe uma pregação com uma proposta temática, então o que você vai fazer? Você vai a partir do tema buscar na Bíblia, através das Escrituras, o conteúdo daquilo que vai virar uma pregação. Deu para entender, certo ou não? Deu para entender, né? Então, ok. Se a fonte é tema, busca na Bíblia, ou Bíblia que surge um tema, já deu para entender. Mas como que você estrutura essa pregação? Então, aí vem a estruturação da pregação. Basicamente, para ficar bem simples, a pregação ela é feita então em 3 partes, que é a introdução, o desenvolvimento da ministração e a conclusão. A pregação ela tem um objetivo. Então, diferente do ensino, a pregação, tudo que for falado, ministrado, na introdução, desenvolvimento da conclusão, visa conduzir as pessoas para uma tomada de decisão. Alguns chamam isso de apelo, né? Ou um chamado. Então, a proposta é, seja vir à frente ou tomar uma posição no lugar sentado, se ajoelhar, não importa qual que vai ser a atitude física da pessoa, mas o que se supõe, se subentende, se espera da pregação, é que a pregação ela possa levar as pessoas à tomada de decisão, seja ela, vamos pensar aqui, uma pregação evangelística visa o quê? Não me responda evangelizar as pessoas, porque é uma pregação evangelística, é para evangelizar as pessoas, mas obviamente que sim, é para evangelizar as pessoas, mas qual que é a proposta? Se a pregação visa uma tomada de decisão, qual que é a proposta de uma pregação evangelística? Que a pessoa venha aceitar Jesus, porque o evangelismo é isso. Quando a gente evangeliza alguém, a gente está dando então
oportunidade da pessoa se posicionar entregando a vida para Cristo, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é o evangelismo. Se existe uma pregação evangelística, a proposta dela ao fim, o que se espera de uma pregação evangelística? Quando você sabe que vai ter uma pregação evangelística, o que você espera que aconteça no final? Pessoas se convertam, pessoas entreguem a vida para Cristo. É o que se espera. Se nós fizermos um evento de colheita, se nós fizermos qualquer evento, seja na GR, seja no culto principal, ou algum outro evento, que seja um evento de colheita, né? O nome está dizendo, nós queremos colher frutos. Nós esperamos que as pessoas possam entregar a vida para Jesus. Então naquele dia, por mais que o tema possa ser diferente, um tema contextualizado à realidade da necessidade das pessoas, mas a proposta é que ao final, pessoas se rendam a Cristo. Beleza? Então, a pregação ela pode ser evangelística, mas a pregação do pastor Wesley nem sempre é evangelística. Você não aceita Jesus todo domingo com o pastor Wesley, mas você pode ser edificado através da pregação do pastor Wesley ou de qualquer outro pastor que venha aqui na frente, porque nem sempre é uma pregação evangelística. Às vezes acontece, até em função da maneira como Deus ministra, se entende a necessidade de fazer um chamado, um apelo à salvação. Às vezes nem pregação precisa, mas a própria pregação está embutida no processo, como por exemplo a encenação teatral do final de semana, que é uma pregação que foi interpretada. A gente poderia pregar a respeito da batalha espiritual. Eu poderia fazer uma pregação com o tema a batalha que... Como foi o nome? Perdão, me fugiu. Que não vemos exatamente, está buscando o final da frase. Poderia ser feito, eu poderia colocar alguns pontos e, de algum modo, dentro da pregação, narrar o que aconteceu com a personagem aqui que a Aline interpretou. Poderia ser. Mas qual que é a proposta do teatro? Fazer uma pregação de uma maneira interpretada, que tem um poder sobrenatural, porque você não fica apenas limitado à fala do pregador, mas você está ali interagindo de forma muito concreta, áudio, visual, tudo está ali em função da interpretação que é feita. Então o que aconteceu no final de semana? A gente antecipou o apelo, até porque eu já sabia antecipadamente que a proposta do pastor Luiz era trazer uma mensagem de edificação para a igreja, e foi o que ele fez quando ele ministrou a mensagem Buscarei ao Senhor. Então, na mensagem Buscarei ao Senhor, o que ele espera com isso? Ele esperou, como um pregador que preparou uma mensagem, uma pregação, que todos nós que ouvimos essa mensagem possamos agora caminhar na direção de 5 lugares aonde nós vamos encontrar o Senhor na nossa história de vida. E ele fez então uma pregação com 5 partes, certo? Você pode perceber que ele fez a introdução. Você conseguiu identificar a introdução que ele fez, sim ou não? Eu te digo qual foi a introdução que ele fez. Ele fez a introdução para poder deixar claro para todos nós que estávamos ouvindo que quando o Senhor fala em buscar na Bíblia, existe uma diferença entre o buscar para o incrédulo e uma grande diferença da busca que ele espera que você e eu façamos para com a sua presença. Então a introdução dele foi para ajudar isso. Aí ele trouxe mais conteúdo. Ele deixou isso muito claro, que quando nós estamos falando de busca para uma pessoa incrédula que não entregou vida para Jesus, nós não vamos trazer para ela teologia, doutrina bíblica, tudo que nós sabemos. Porque a única ideia que se tem com a pessoa que está perdida é que de fato ela não conhece o Senhor Jesus e precisa rapidamente se entregar a Cristo. Então buscar ali é a busca que envolve a salvação, que não é o nosso caso, porque nós já estamos salvos. Dito isso, ele fez uma introdução. Vocês estavam todos na ministração, vocês lembram, né? E aí ele começou então, ele lançou uma pergunta para nos ajudar a pensar. E ele vai responder ao longo da pregação aquela pergunta. Que foi basicamente, a pergunta é: o que nós precisamos buscar que nós já não encontramos? Existe alguma coisa na qual nós precisamos buscar, que a palavra de Deus nos orienta? Existe isso? Isso tem a ver conosco? No quê? Ele falou assim: olha, eu encontrei pelo menos 5 lugares em Deus que nós vamos achá-lo com toda a segurança, certeza, que se você buscá-lo, você vai encontrá-lo. E aí então ele fatiou a mensagem em 5 pontos.
Uma pregação ela pode ser em 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos e assim por diante. Se recomenda que uma pregação não seja muitos pontos, porque quanto mais pontos forem, mais difícil vai ser a absorção, a capacidade de reter essas informações todas. E aí então ele faz um arremate, que é a conclusão, que é de um certo modo um resumo daquilo que foi ministrado, mas uma conclusão que garante que ao final ele possa fazer algum nível de apelo. No caso não era um apelo para a salvação. Então, naquele momento da oração final, a proposta era que cada um de nós nos posicionássemos diante de Deus, declarando para o Senhor que nós vamos buscá-lo agora. Vamos buscá-lo através do testemunho, ou melhor, vamos buscá-lo através da palavra, vamos buscá-lo através da criação, vamos buscá-lo através dos perdidos e assim por diante. Então, isso é o final, a conclusão, um arremate que gera uma vontade de declarar algo ao Senhor, de se posicionar. Traduzindo tudo que eu acabei de explicar para você, para que você não venha resumindo o que eu acabei de dizer. Então, a pregação, a grande característica da pregação, que se diferencia do testemunho e do ensino, é que a pregação ela tem um foco bem definido. Ela busca conduzir todos os ouvintes a uma resposta diante de Deus. Então, quando alguém prega, quando o pastor Wesley prepara uma pregação, e ele está conduzindo uma pregação de 1 hora ou mais, o objetivo que ele tem é que ao final dela, todos, ou uma grande parte, ou aqueles que o Senhor tocar, se posicionem diante daquilo que Deus falou. É isso, beleza? O ensino, bom, o ensino é diferenciado, por quê? O ensino tem um grande tema. Temos um tema hoje, por exemplo, aqui. Você veio para cá e você está descobrindo que nessa noite nós vamos falar sobre testemunho, mas ao tempo que nós já gastamos, e eu não falei ainda sobre testemunho. Por quê? Porque quando é ensino, o campo de informações é muito maior. Quando nós estamos falando de ensino, a característica principal do ensino é trazer muita informação para produzir conhecimento. Então o objetivo é que as verdades do Senhor se instalem no seu coração, que possam mudar a sua mentalidade, que possam mudar a cultura da sua própria vida e daquilo que está ligado a você. Então esse ensino é um bombardeio de informação do Senhor, com a finalidade de produzir uma transformação de vida. A pregação, por mais que as pessoas possam falar, eu fui muito tocada por essa parte, mas se você fizer uma análise, a probabilidade é que vai ficar muito próximo, de um certo modo, aquilo que Deus fez na vida das pessoas. Porque não tem como você participar de uma pregação como buscarei ao Senhor e falar, a parte que eu mais gostei foi quando falou a respeito do sangue de Jesus. Não tem, porque não é esse, por mais que ele cite alguma coisa, não é esse o tema. Ele pontuou bem, ele tem 5 pontos. Se a pessoa for falar alguma coisa em relação ao que gostou, que foi tocada por Deus, vai estar de acordo com a proposta da pregação. Agora no ensino, ao longo de 1 hora, que nem é a nossa ministração do Tadel, ou ao longo de 2 horas, como é a nossa escola ministerial, se eu perguntar para você no final o que mais te tocou, a gente vai ter uns 50 tipos de respostas diferentes. Porque ao longo de 1 hora, 2 horas de ensino, muita coisa foi ministrada, que não necessariamente é um escopo único, uma via única. Tem muitas possibilidades daquilo que Deus pode ter trazido como algo impactante para cada um daqueles que ouvem. E o testemunho? Bom, o testemunho eu considero uma coisa muito legal. Dentre esses 3 que eu mencionei para você, o testemunho ele entra aonde a pregação não entra e aonde o ensino não entra. Como que funciona essa ideia? Porque o testemunho, ele pode acontecer sem essa roupagem que a pregação tem e que o ensino tem. Quando a gente está pregando, a gente está falando de tema, introdução, 3 pontos, 5 pontos, conclusão, apelo. Quando a gente fala de ensino, a gente fala, senta que lá vem a história. Então tem muitas coisas que podem ser ministradas e a proposta é que aquelas pessoas que vão ser ensinadas, elas querem ser ensinadas, elas vêm com um desejo. Agora o testemunho não, o testemunho pode ser sem desejo. O testemunho ele gera o desejo quando ele acontece. O testemunho ele tem o foco para os não crentes também. O ensino é para crente, a pregação é para crente, envolve nesse, a não ser a pregação evangelística, que já entra como semelhante a um testemunho, mas o testemunho propriamente dito,
principalmente testemunho que visa ganhar pessoas para Jesus, ele entra sem que as pessoas possam perceber. Ele faz ambientes se transformarem em igrejas sem que as pessoas autorizem. O testemunho, ele dá a oportunidade para a gente que declarou para si mesmo que nunca ia ouvir algo do Senhor. Eu nunca ouvirei uma pregação evangélica, eu nunca vou participar de um ensino evangélico. Mas o testemunho de um crente, de um cristão, obviamente que em atitudes, mas eu estou falando em palavras nesse momento, ele libera a oportunidade, a possibilidade para uma pessoa que decidiu nunca ouvir, ela vai poder ouvir. Então, o testemunho entra aonde o pastor não entra. Então, talvez algumas pessoas que você conheça na sua rua, ou no seu trabalho, ou na sua escola, disseram para si mesmas: eu nunca vou entrar numa igreja. Ok, mas você está lá junto dela. Eu, como pastor, talvez não consiga ter a oportunidade de conquistá-la para o Senhor. Ela não ouvirá uma pregação minha, ela não ouvirá um ensino meu, mas ela poderá ouvir o seu testemunho. Então isso é tremendo e poderoso. Eu falei tudo isso só para que você possa entender que, se nós conseguimos compreender a importância do testemunho, nós vamos entender que nós mesmos fomos ganhos por um testemunho. A grande maioria de nós aqui não foi ganho por uma pregação, e não foi ganho por um ensino, mas foi ganho através de um testemunho. Talvez você fale: não, mas no meu caso foi uma pregação. Sim, mas quem te trouxe para a igreja para poder ouvir uma pregação foi o testemunho. Então a porta de entrada foi o testemunho. Depois você ouviu uma pregação e veio à frente e falou assim: tal dia, tal pessoa, tal pregador, tal igreja. Aleluia, glória a Deus. Mas teve um crente, na sua humildade e a aparente, talvez, insignificância, mas que no céu vai ter um galardão muito grande, porque foi ele a testemunha-chave para que você pudesse aceitar o agir de Deus. Isso é tremendo, maravilhoso. Então eu estou falando algo aqui que vale para todos nós, porque a Bíblia fala que nós somos o quê? Pastores, apóstolos, profetas, mestres. O que nós somos? Evangelistas? Sim, pastor, a Bíblia fala isso, claro que fala. Em Efésios 4:11 fala que Deus levantou uns para esses ministérios, que a gente chama isso de dons ministeriais. Porém a Bíblia fala em Atos capítulo 1, versículo 8, que todos nós somos o quê? Nós somos, todos, somos o quê? Testemunhas. Todos nós somos testemunhas. Todo aquele que entregou a vida para Cristo e teve uma experiência com Deus, já pode ser uma testemunha. O que uma testemunha faz? Fala daquilo que viu, ouviu, presenciou. Não é assim? Se você for chamado para ser uma testemunha em algum júri, em alguma audiência, em alguma situação judicial, por que você seria testemunha? Qual que é a premissa de uma testemunha? Qual que é o requisito inicial de uma testemunha? Presenciou o fato. Porque aquilo que foi narrado, seja para acusação, para defesa, vai ser julgado em função do que as testemunhas. Funciona assim, ó. Não sei se você já presenciou alguma coisa desse sentido, ou se você já foi uma testemunha. Funciona assim: você está diante de um juiz, você está diante de uma autoridade judicial, e então ele vai fazer perguntas para você. Simples assim. Vamos imaginar agora, apenas para efeito de imaginação, que você presenciou um acidente de carro, ok? Então você viu. Aí chega lá, você vai falando, e aí você começa a mencionar assim: ó, eu acho que ele deveria estar, eu acho que uns 90 km por hora. Mas o que você viu? Eu não sei, mas o que eu vi foi isso, mas eu acho que Aí a pessoa começa a interpretar, começa a falar o que acha. Em algum momento o juiz fala assim: não, o que você acha? Com muita educação ele vai falar, mas às vezes nem tanta. Ele vai falar assim: não estou nem aí para o que você está falando, do que você acha. Eu quero saber o que você viu. O julgamento pertence a mim. O que você viu vai ser importante para que eu possa julgar. Então você vai me dizer aqui o que você viu, o que você ouviu, o que você presenciou. Aí você vai ter que limitar todos os seus muitos comentários a simplesmente o que viu, ouviu e presenciou. Isso é uma testemunha.
Então, por isso que eu repito o que eu falei, todo aquele que teve uma experiência com Cristo pode ser uma testemunha. Quem não teve uma experiência com Cristo não pode ser testemunha. Por quê? Porque não viu, não ouviu e não presenciou. Mas se você viu, ouviu e presenciou, se você foi alvo de algo da parte de Deus, se o mover de Deus tocou a sua vida, você tem o quê? Você tem que seja para começar, você tem um testemunho. Glória a Deus por isso. Isso te faz o quê? Te faz uma testemunha. E o que isso tem a ver comigo, pastor? Atos 1:8 está em ação, porque a Bíblia fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Isso que você falou, acabou de dizer que tem um testemunho. Então você será o quê? Uma testemunha em Indaiatuba, no estado de São Paulo, no Brasil e nas nações. Traduzindo o contexto bíblico, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus por isso. Isso é tremendo. É tremendo porque você agora sabe quem você é uma testemunha. Sabe o poder que o testemunho tem. O que nos falta agora aprender? Nós precisamos aprender como elaborar um testemunho. Então agora nós vamos para a aula propriamente dita, né? Para nossa ministração aqui de ensino em relação a como preparar e comunicar o seu testemunho pessoal. Bom, sua experiência de conhecer a Cristo ela é única, mas pode servir como uma arma poderosa para comunicar o Evangelho a outras pessoas. Um bom testemunho precisa ser bem preparado para que possa ser adaptado a toda e qualquer situação, principalmente em ambientes informais como a célula, jantares, confraternizações, ou um pouco mais formais como a igreja, em programas de rádio e televisão, que é totalmente formal. O que significa a ideia do formal? Controlado pelo tempo, tem um tempo preciso, tem um modo de fazer isso. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Que nós precisamos ter a habilidade de pegar o nosso testemunho pessoal e moldá-lo em diferentes moldes para que o Senhor possa cumprir o seu objetivo, que é tocar vidas. Eu preciso saber como narrar o meu testemunho de vida com Cristo, no rádio, na televisão, na igreja, num jantar, na célula, no ambiente de trabalho. Por quê? Porque a qualquer momento alguém pode chegar e falar assim: ô, seu Manuel, eu vou te dar 3 minutos para você contar o seu testemunho. 3 minutos? Não. Então, para não correr esse desespero, eu preciso saber que eu posso e devo preparar meu testemunho para 3 minutos. Pode ser que um dia, numa rede de homens, né, vamos pensar assim, eu falo: Wagner, eu gostaria que você trouxesse o seu testemunho de vida e eu vou te dar meia hora. Nossa! Talvez ele pense: meu Deus, pastor, eu não sei como preencher essa meia hora. Então, ele agora vai precisar calibrar o testemunho dele, da vida dele, dentro de um contexto de meia hora. Ou seja, de acordo com a necessidade, de acordo com o público, ele vai precisar saber como moldar o seu testemunho para alcançar o objetivo do testemunho, que é impactar aquela vida e influenciá-la a uma tomada de decisão. São duas coisas diferentes. Existem testemunhos que nos impactam, mas não nos mudam. E existem testemunhos que nos impactam e nos influenciam a mudança. Tem testemunho que você sabe o que aconteceu, fica: nossa, que tremendo, mas toca a vida, porque não tem nada a ver comigo. E tem testemunhos que são tremendos, porque me impactam e me influenciam tanto quanto aquele homem ou a mulher que testemunhou, porque tem tudo a ver com a minha própria vida. Muito bem, pode passar o próximo, por favor, Adriano. Palavras bem escolhidas, grave bem isso, palavras bem escolhidas, isso ajuda bastante, é um ponto. Embasamento bíblico e compartilhar algo que tem a ver com a realidade das pessoas tornará eficaz o seu testemunho. Está dando aqui como que uma tríade, aqui, um tripé para nós formularmos aqui, não é o testemunho em si, mas a formulação. Por quê? Vamos pegar primeiro ponto. Palavras bem escolhidas. Se eu quero alcançar diferentes tipos de pessoas, eu preciso saber como me comunicar para diferentes tipos de pessoas. E para isso eu preciso escolher as palavras
literalmente escolher as palavras que eu vou usar. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um desafio agora de testemunhar para criança. Criança de até 8 anos, vai. Quais as palavras que você vai usar? Quais são os sinônimos que você vai ter que utilizar para tornar a sua mensagem conhecida? Algo que possa ser transmitido, você consegue entender? Agora vamos pensar outra coisa aqui. Você consegue imaginar uma pessoa que ela é hábil, ela é muito boa, expert em testemunhar para criança. E quando você testemunha para crianças da sua própria vida, você tem todo um posicionamento corporal, facial. Você representa, interpreta. Você interage com a criança de um modo a fim de que ela possa compreender. Canta música, faz pantomima, faz, como é que chama aquele negócio, fantoche, faz tudo, certo? Agora vamos imaginar que o público mudasse. E o público agora são homens de negócio. Completamente diferente, certo? Completamente diferente. Você não tem como usar de uma linguagem infantilizada com homens de negócio. Eles barram você no primeiro minuto. Não tem como. Quais são as palavras que você escolheria para falar com esses homens de negócio? Ah, pastor, eu não fui chamado para isso não. Mas Deus pode te dar oportunidade. Eu acredito que nós precisamos estar preparados para as diferentes oportunidades. Nós podemos e precisamos estar aptos para poder comer com colher, como também nós precisamos estar aptos para poder comer com aqueles talheres todos, com aqueles copos todos que você tem que aprender para que serve. Porque Deus pode te colocar na mesa com os grandes desse mundo. Assim como pode você chegar numa casa onde você vai tomar aquele café que você dá um glória a Deus no começo e um aleluia no fim, e não pensa em como que foi o preparo, não pensa, absolutamente não foque nisso. Você consegue compreender? São realidades completamente diferentes. Pastor, mas tem algum valor diferente? Para Deus vale tanto quanto essa pessoa que talvez vive numa condição de miséria, quanto um milionário. São tão importantes. O sangue de Jesus foi derramado por ambos. Só que se eu usar só colher, porque eu sou rural, junto ao milionário, ele não abre espaço na sua vida para que eu possa falar algo. Você consegue entender isso? Porque o meu comportamento me torna indigno. Ah, pastor, mas é um arrogante, vai para o inferno. Não, querido. O evangelho é contextualizável. Jesus desceu da sua glória para estar conosco. Ele não pregou lá de cima, ele veio na terra. Ele não mandou a mensagem dos céus, ele se manifestou na terra. O evangelho é contextualizável. Se nós queremos alcançar as pessoas, nós precisamos nos utilizar do evangelho contextualizável. Para isso eu preciso aprender, vou usar uma linguagem popular, a falar difícil por vezes, como também às vezes eu vou soltar um problema com vocês. Não tem problema. Não tem problema não. Porque se eu falo problema e ofendo para algum, e se eu percebo isso, então eu falo problema e deu para bola. Entende o que eu quero dizer? Não tem problema. Pastor, mas isso não é uma... Não, esse é o princípio que o apóstolo Paulo fala de se fazer para com, a fim de ganhar. Porque o objetivo é ganhar a pessoa. Então, se o meu desejo é ganhar as pessoas, por amor, eu entro no mundo dela. Por amor, eu aprendo uma sublíngua para uma língua erudita, se necessário for, para poder falar num dialeto que seja um modo que me torne compreensível. Pastor, mas às vezes não tenho como. Talvez eu não tenha como, mas o meu amor e o meu desejo de ser instrumento de Deus é tudo que Deus precisa para poder me capacitar a falar essa linguagem. Deu para entender, né? Então eu acredito que no nosso coração nós precisamos estar abertos para isso. Eu sei que Deus vai nos usar mais com um certo tipo de pessoas, mas isso não me evita de buscar maneiras de como pregar o evangelho para outras pessoas, que não são aquelas que eu costumo me relacionar e ganhar. Porque meu coração quer ganhar vidas.
quer ganhar vidas. Então, palavras bem escolhidas, e aqui bem escolhidas, entenda de acordo com o público, é determinante nesse processo. Embasamento bíblico para poder, de fato, saber que aquele testemunho, ele está ancorado na palavra de Deus, porque Deus, ele vela pela sua palavra. Deus tem um compromisso não com o testemunho, Deus tem um compromisso com a palavra dele. Porque se o testemunho está ancorado na palavra de Deus, então existe o ministério da palavra. Lembra que eu falei que o ministério da palavra tem 3 tipos de manifestação, que é pregação, ensino e testemunho. Mas todos esses precisam ter o que neles? Palavra. Deus não vai honrar um testemunho que não tenha base na palavra. Não tem como. Seria uma estupidez da parte do Senhor fazer isso. Então, o testemunho não é simplesmente uma experiência pessoal, mas é uma experiência pessoal que foi vivenciada em função da revelação da palavra de Deus. Ok? E a questão do público-alvo aqui, né? Compartilhar algo que tem a ver com a realidade das pessoas. Então, além de a linguagem ser adequada, não só a linguagem, mas algo que tenha a ver com o contexto daquele público-alvo, daquelas pessoas que vão ouvir a mensagem. Isso é fundamental. Fundamental. Então, obviamente, de acordo com o público, os exemplos, as ilustrações, elas vão ser utilizadas em função daquilo que esse público costuma viver. É natural. Não é à toa que na rede de mulheres se falam de coisas de mulheres. Na rede dos homens vamos falar assuntos que tenham a ver com hombridade. Com as crianças vamos falar daquilo que está ligado aos pecados de uma vida infantil. Nós não vamos falar sobre pecados que só serão vivenciados na vida adulta. Vai ser falado de pecados que tenham a ver, exemplo em relação a pecados, né? Que tenham a ver com o contexto das crianças. Por quê? Porque o público-alvo ali determina a maneira como vai ser testemunhado, o quanto vai ser testemunhado da palavra do Senhor. Pode passar o próximo. Então, isso aqui vocês já ouviram algumas vezes, sobre o tripé do testemunho, né? Voltamos à explicação, apenas de uma maneira mais minuciosa. Nosso objetivo é tornar mais profundo um pouco aquilo que nós estamos ministrando. Então, o tripé do testemunho, ou seja, esses 3 pés de testemunho, quase que podemos dizer um antes, durante e depois, né? Mas vocês já sabem disso, só vamos recapitular aqui. Então, um dos pés, e o primeiro pé do testemunho, é a necessidade da pessoa. O segundo é a ação de Deus, o agir de Deus. E o terceiro é o resultado final. Então, simples, né? Existe sempre uma necessidade, existe a maneira como Deus fez, a ação de Deus e o resultado. Isso é a composição de testemunho. Se não tem o resultado, não tem como fazer o testemunho. Não existe como testemunhar de algo que não acabou, não concluiu. Ele deixa de ser um testemunho, às vezes vira até um testemunho. É aquele momento, se alguém tem um testemunho, eu queria falar, eu não venci essa área ainda, mas... Já ouviu esse testemunho assim? Aí você fica, tá, entendi, não venceu, mas vai falar. Mas eu queria me expor para vocês o quão ruim eu sou. Basicamente é isso, quando a pessoa ela vai falar de alguma área que ela não concluiu ainda, não venceu, não rompeu, não avançou, o que ela vai falar? Me ajude a pensar aqui. Se não tem o terceiro pé, que é o resultado, o que ela vai falar? Só da necessidade. Então, senta que lá vem a história. O que ela vai falar vai ser do problema, da necessidade. É por isso que alguns testemunhos viram triste, né? Que a gente brinca que é um testemunho, assim. Porque ele não edifica, ele entristece. Ele não dá alegria, ele gera raiva, né? Ele não... A gente fica com vontade de tirar o microfone, não de manter o foco naquilo que está sendo mencionado. É claro que esse tipo de coisa não acontece aqui na Igreja Fonte Viva em Indaiatuba. Obviamente. A gente fala só para efeito de conhecimento, né? Para você saber que o mundo lá fora não está fácil, não. Mas aqui a gente não vivencia isso. Na célula, então, isso não acontece. Mas um dia você pode, de repente, sem querer assim, conversar com algum outro cristão, ele vai falar para vocês, fala, meu pastor falou que isso existe mesmo. Parece que existe esse negócio de testemunho, mas no nosso meio lá é só bênção, é só testemunho poderoso, é só milagre. Nosso meio lá, rapaz, tem cego andando, tem paralítico vendo, uma coisa impressionante.
Só milagre grande. Então tá, então tripé do testemunho. A necessidade, podemos resumir dizendo, vamos pensar aqui num testemunho com uma finalidade evangelística, principalmente. Não precisa ser só evangelístico, né? Você já está entendendo isso, mas vamos imaginar que seja uma realidade evangelística, que você vai elaborar o seu testemunho de conversão. Então o que importa é o seu testemunho de conversão. Então, vamos pensar o Ederson, por exemplo, só um exemplo, né? Necessidade. Ele vai configurar nesse tema aqui, nesse ponto, nesse pé aqui do tripé, a necessidade, como era a sua vida antes de receber a Cristo. Aí, rapaz, entra tudo aquilo lá. Tudo aquilo lá. Ele vai falar de todas as mazelas, né, que ele vivenciou de escravidão em várias áreas, seja no contexto do seu relacionamento familiar, seja no contexto de vícios que vivenciou no passado, e assim por diante. Você já consegue imaginar um pouco dessa trajetória. Ah, pastor, mas eu não fumei, não bebi, não posso inventar? Nunca matei, roubei, fumei, adulterei. Olha, eu sou que nem um jovem rico. Os 10 mandamentos, tô de boa. Então vende tudo que você tem. E dá aos pobres, aleluia. Não, desculpa, estava uma brincadeirinha só. Não me aguentei, que a piada estava pronta e não consigo segurar. Foi mais forte do que eu. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, até me perdi, vamos voltar aqui. Necessidade, como era a sua vida antes de receber a Cristo? O que importa nesse exato momento é você conseguir calibrar. Aí que está, detalhe importante. Talvez, do que eu estou mencionando, o Ederson tenha vivido 80% dessas realidades que eu falei, de vícios, relacionamentos rompidos, destruição da família, finanças acabadas. Essa é a ponta do iceberg, né? Mas é apenas uma suposição. Vamos pegar outra pessoa aqui. O Ricardo, vai. Vamos inventar uma pessoa aqui, tá? Beleza. Só que o que acontece? Qual que não? Acertou! Menino bom esse. Então, beleza. Miserável. Acertou. Tá. Agora é o seguinte. Para quem você vai testemunhar, Ederson? Esse é um detalhe muito importante. Porque adianta você falar tudo isso para uma pessoa que vai ouvir e ao final fala assim: rapaz, precisava de Jesus mesmo, hein? Você tava feio, rapaz. Meu amigo. Não, se eu fosse você, eu também aceitava, mas eu tô de boa. Eu tô tranquilo. Porque eu nunca vivi isso que você viveu. Não acontece assim? Nunca viu acontecer assim? Pessoas ficam, aí que eu falo, impacta. Nossa, rapaz, até pena sentir de você enquanto você falava. Fiquei com dó. Testemunho impacta, porque é forte. É a força do testemunho de vida da pessoa. Mas me influencia? Não. Eu até me afirmo mais. Eu fico pensando, tá aí a prova de que eu não preciso. Religião é ópio do povo. Isso é coisa pra gente doente. Eu tô de boa. Por quê? Porque o testemunho não conseguiu trazer uma revelação importante, que é ele perceber o quão doente ele é. Então, para isso, aí está a sabedoria do Ederson em calibrar o seu testemunho de modo a usar. Por isso que eu falo, não é simplesmente falar tudo, mas é saber o que falar, como falar, o quanto falar. Com qual objetivo? Meu objetivo qual é? Me expor? Não. Meu objetivo ao me expor é conduzir essa pessoa à salvação em Cristo. Então aí eu preciso olhar para quem eu estou falando. Não posso lá desembestar a falar meu testemunho. Eu estou mais preocupado em falar o meu testemunho do que olhar para a pessoa como ela está reagindo. Eu preciso perceber. Eu preciso ver como ela está reagindo ao meu testemunho. Caso contrário, eu posso diminuir,
eu posso intensificar algum ponto que eu percebi que, opa, é por aí o caminho. Sabe aquele negócio que você percebe, que o Espírito Santo te faz perceber que, ou acertei. Menino, acertei de novo, né? Aquela que o Espírito Santo convence você, ele deixa claro, é por aí o caminho. Que você está falando e você percebe algum nível de quebrantamento, você fala, é aqui que eu fico. Aqui que eu fico. Dá para entender o que eu estou falando, sim ou não? Funciona por aí. Funciona por aí. Podemos falar muito mais sobre isso, mas deixa eu só concluir esse slide aqui e nós terminamos a nossa ministração de hoje. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos pensar novamente no Ederson como exemplo da noite. Agir de Deus. Então, aí que vem a capacidade que ele tem de traduzir a experiência que ele... Aqui não é religião, não é doutrina que importa. Não é o tanto de conhecimento bíblico que ele consegue passar. Não é quantos versículos ele consegue decorar, memorizar, para poder reproduzir com o endereço e tudo. Que bom que ele sabe, isso vai ser muito importante para ele. Mas nesse momento, eu não impacto não crente se eu sei recitar o versículo inteiro e dizer onde está, como que está. Porque ele não sabe nada. Isso pode até impactá-lo, mas não influencia ele. Aqui é como que acontece isso. Porque eu não sei como é que esse negócio de aceitar Jesus. Eu não sei como é que esse negócio de receber a Jesus. Eu não sei. Não teve pessoas que quando você está testemunhando, elas falam assim, mas como que funciona esse negócio? Eu acho que eu já recebi. Aí é um problema, porque conforme você vai percebendo o que você está falando, a pessoa conclui um negócio que evidentemente ela não fez, aí você percebe que opa, a comunicação não foi tão efetiva. Vamos pontuar, vamos melhorar, porque talvez ela não tenha compreendido. Então, o que ele vai narrar aqui? Ele vai narrar, e aqui é muito importante ele recordar disso. O que é a conversão? O que é o arrependimento? Porque isso é conversão, né? Não é simplesmente receba um presente, mas é eu descobrir que eu não tenho presente algum. É eu descobrir que eu estou completamente sem nada, e que tudo que eu preciso, Deus me deu. Eu descobri que eu sou um escravo, e que através de Cristo, Ele pode me libertar. Eu descobri que eu sou maldito, mas agora, através de Cristo, Ele pode me abençoar. Descobrir que eu estou morto, mas através de Cristo eu posso viver. Então, o que o Ederson vai precisar trabalhar isso, é de uma maneira sábia, ungida, cheia do Espírito Santo, narrar aquele maravilhoso dia que ele entregou a vida para Cristo. Mas não só os detalhes, vim à frente, chorei, a pessoa orou por mim, mas o que ele concluiu, o que ele descobriu, como que ele se posicionou. Isso é importante para a pessoa que não tem Jesus, porque ela aceita a linguagem, ela aceita o ensino, mas ela às vezes tem dificuldade para se posicionar. E aqui é muito importante que esse agir de Deus seja narrado. E o resultado, óbvio, né? Porque aí o resultado é o selo de qualidade. É o selo de qualidade do produto. Se está vendendo peixe, eu vou tocar no peixe para ver se ele não está velho demais, né? Eu vou olhar o olho do peixe para ver se não está passado demais. Aquele olho literalmente bem morto, né? Deixou de ser branco, já está meio avermelhado. Você fala, não quero esse peixe. Você vai dar um toque no peixe para ver se fica afundado. Se ficar afundado, esse peixe é velho, hein? Agora se voltou mais rápido, o peixe ainda é fresco. Então, esse teste de qualidade vai ser pela sensibilidade que o ouvinte tem de saber, funcionou? O que mudou? O que mudou é tudo. O que mudou é tudo. O que mudou é tudo. Porque, e assim, o testemunho precisa ser fiel, né? O testemunho precisa ser real. Ele precisa ser comprovável. Ele precisa ser atestável. Está ali, está testado, tem garantia. Se ele falar que o casamento foi transformado, esse cara aqui pode chegar na Daiane e perguntar, mas mudou? Aí a Daiane fala, mudou, aleluia, então é quente. Se ele falar que fumava e não fuma mais, não fuma mesmo? Não fuma mais. Cheirava não sei o que, agora não cheira mais? Está entendendo? Ou seja, tem provas, está lá, está registrado, está patente.
Isso é tremendo. O que vai interessar esse cara ouvinte? O que ele vai querer saber? Ele talvez não fale, porque ele não sabe o que é Tiago 5,16, nem 1 João 1,9, não passou por encontro com Deus, nada dessas coisas. Ele não vai confessar, mas ele está inclinado a saber, opa, esse cara, sem querer, acertou a minha vida. Quando ele falou aquela área, eu não vou falar para ele porque eu vou me expor para um homem, que isso. Mas ele acertou um negócio aqui. E agora ele fica aqui, rapaz, mas tem esperança para mim também? Tem como mudar? Tem como ser transformado? Essa é a grande dúvida, que vai ser provada pelo final dessa história, o testemunho. Então esse arremate, semelhante à pregação, que você vai conduzindo e gera um chamado, um apelo no final. Esse tripé, e aí que está a simplicidade do testemunho. Explicando parece muito complexo, mas isso pode ser feito em 3 minutos. Eu posso gastar 1 minuto para falar da necessidade, rápido. Eu não tenho a pessoa que senta do lado comigo num ônibus, exemplo, ou o taxista, ou o Uber. Eu tenho 5 minutos com ele. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei se eu vou vê-lo novamente. Eu não sei, se for bom, talvez eu possa vê-lo novamente. A gente pode manter um contato, mas precisa ser aquele momento que toca, que marca, que gera vontade de ele falar, eu preciso voltar a falar com Wesley. Aí o final da história a gente vai saber. Ao final talvez, toma meu cartão, me liga, tá aqui meu WhatsApp. Foi demais essa conversa. Mas eu tenho 5 minutos. Não tenho um culto inteiro, não tenho até as 9 horas da noite. Eu tenho 5 minutos, às vezes lá do lado da pessoa do ônibus, na parada esperando o ônibus, no filo do banco, eu tenho 3 minutinhos. Eu preciso saber calibrar isso. Na próxima ministração do nosso testemunho, a gente vai falar um pouco mais a respeito de como organizar esse testemunho de acordo com o tempo. Amém, queridos? Glória a Deus. Que bom que você veio hoje. Fico muito feliz com a sua presença. Você é uma bênção, amo você e quero que você possa, em nome de Jesus, crescer na sua capacidade de testemunhar do Senhor Jesus, sabendo que é uma bomba que destrói tudo aquilo que o inimigo tem plantado na vida das pessoas. O testemunho é uma ferramenta maravilhosa que Deus já te capacitou em Cristo e derramou do poder do Espírito Santo para que você possa testemunhar com muita garra, com muita vontade, com muita vibração. Em nome de Jesus. Fica aí o aviso para o seminário de líderes. Nós teremos nesse sábado agora o seminário de líderes. Você é convidado a participar. Você é o público-alvo principal do seminário de líderes. Por quê? Porque você é um líder. Se você é um líder de célula, um anfitrião, ou um líder em formação com vistas a se tornar um líder, eu quero muito que você possa estar conosco lá. Veja só, ao preço de R$50, você vai ter um coffee break de entrada na manhã, um almoço, um coffee break à tarde e uma janta ainda à noite. Você vai ter 1, 2, 3, 4 plenárias, 4 ministrações, e ainda assim, e ainda no final, mais um culto de celebração com o pastor Luiz. Dentre essas 4, uma ministração é minha, e mais outros 3 pastores aqui da região vão ministrar. Vai ser um dia muito bom, vai ser um dia muito especial, aonde o grande tema da administração é organização. Quem acredita que precisa se tornar melhor nessa organização pessoal? Você acredita? Eu também acredito. Então, vamos 2 pernas, braço para cima, tudo, né, Tony? Por isso mesmo, meu querido, eu queria muito que você pudesse participar conosco. Talvez você tenha alguns compromissos, mas se você conseguir remarcar e estar conosco nesse sábado, será muito, muito, muito legal. Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. Perceba só, vida financeira do líder. Isso é muito importante, você precisa saber a respeito disso. Vida financeira do líder. Organização pessoal do líder, geral. Envolve todos os temas da organização. Muito legal. Prestação de contas, a importância disso, o efeito disso, muito legal. Uma célula multiplicadora, tremendo. São temas muito importantes que eu tenho certeza que se você não for, infelizmente você vai acabar perdendo. Então, queria motivar você a estar conosco nesse sábado, lá na igreja de Montemor, tá bom? Vai ser um tempo muito especial, seminário de líderes, Igreja Fonte Vida, na cidade de Montemor, aqui pertinho de nós. Dentre as cidades da região, talvez nós somos uma das mais próximas aqui. Então vamos aproveitar isso
E se você pode e quer, esteja conosco. Você com certeza vai ser muito abençoado. Vamos ficar de pé e vamos encerrar então? Glória a Deus. Aleluia. Paizinho querido, muito obrigado por esse tempo, Pai. Nós somos gratos demais pela Tua palavra que foi ensinada para nós aqui nessa noite. Nós queremos muito, Senhor Deus, nos tornar testemunhas eficazes do Senhor. Nós queremos que o nosso testemunho, aquilo que o Senhor fez em nossa vida, seja conhecido por todos os homens, por todas as pessoas que estão à nossa volta. Nós queremos que o Senhor utilize daquilo que o Senhor fez como uma semente para trazer frutos poderosos na vida das pessoas à nossa volta. Por isso, Pai, nós estamos aqui pedindo que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude, nos auxilie, para que o nosso testemunho seja ainda mais eficaz do que já tem sido. Que nós possamos ganhar mais vidas através do nosso testemunho. Que nós possamos ter mais sabedoria em como comunicar, em como preparar, para que seja um testemunho muito ungido e que o Teu Espírito Santo possa quebrantar corações através do nosso testemunho, conduzindo pessoas a Cristo, operando milagres na vida das pessoas, assim como o Senhor operou em nossa vida. Pai, eu abençoo a vida dos meus amados líderes aqui, esses homens e mulheres poderosos, homens e mulheres de excelência, homens e mulheres, Senhor Deus, de alto calibre, que estão aqui, Senhor Deus, semana após semana, sendo treinados para poder executar o Teu chamado, para poder, Senhor Deus, cumprir com o propósito das suas vidas. Eu peço, Pai, graça do Senhor sobre a vida deles. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor possa derramar da Tua glória, do Teu poder, que eles possam ter ousadia em comunicar o Evangelho, Pai, no nome de Jesus, e dê a eles, Pai, a maravilhosa, Senhor Deus, experiência de poder, Senhor Deus, conduzir pessoas a Cristo. Dê a eles, Pai, a alegria do Teu coração, quando um perdido é achado, quando alguém, Senhor Deus, que não conhece a Cristo, se encontra com o Senhor. Proporcione essa alegria, Senhor Deus, para cada um deles, Pai, no nome de Jesus. Eu tenho certeza, Senhor Deus, que isso vai fortalecê-los, porque a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu clamo que o Senhor possa fortalecê-los na caminhada, com a mesma capacidade que eles têm de ganhar vidas para o Senhor. Que as bênçãos do Senhor na vida de cada um deles se traduza em almas, que o mesmo nível de bênção seja, Senhor Deus, o mesmo nível de vidas que eles ganham para o Senhor, em nome de Jesus. Traduza as bênçãos da nossa vida em vidas salvas, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, querido, poderosamente, em nome de Jesus. Foi um prazer estar com você, uma ótima semana, ótima célula amanhã, sábado. Deus abençoe seus discipulados também, em nome de Jesus.